Olá, professor, tudo bem? Você já imaginou em fazer uma prática de sala de aula que foge daquele padrão de um testezinho ou de uma prova escrita, mas que ao mesmo tempo você consegue verificar e fazer um avanço nas atividades, você consegue fazer um marco, um corte entre uma atividade e outra? Pois é, a prática híbrida que eu vou ensinar para você hoje, ou que eu de repente só vou dizer, olha, isso dá para usar em sala de aula, é exatamente isso. A gente vai trabalhar com o famoso Escape Room. Escape Room é uma prática que dá pra gente trabalhar tanto online quanto offline. Não nasceu na educação. Na verdade, nasceram lá nos jogos. Quando a gente pensa em Escape Room, a gente pensa assim, mas caramba, será que é algo recente? Será que é algo que as pessoas descobriram agora? O que é esse tal de Escape Room? E não é recente. Na verdade, Escape Room tá famoso no Brasil porque a gente começou a perceber aquelas salas físicas de Escape Room, né? Que são umas salas de fuga que as pessoas entram, tem diversos desafios para serem resolvidos, e aí, quando resolver no menor tempo, melhor. E aí saem daquela sala feliz da vida porque resolveram um desafio e conseguiram sair de dentro daquela sala. Esse é um Escape Room físico, uma sala. Mas os escape rooms surgiram em 1976, é o primeiro registro que se tem. E era num jogo, ele era virtual, era um jogo de computador, e a pessoa tinha que ir clicando, desvendando desafios, desvendando enigmas, para poder avançar no jogo. Agora você já está um pouquinho mais familiarizado, né? O que é esse tal desse escape room? Mas e na sala de aula? Como que a gente pode usar isso daí, Ana, né? Para onde que a gente vai? Como é que aplica o escape room na sala de aula? Muito bem, na prática de sala de aula que eu pensei que nós pensamos para trabalhar com os nossos alunos, foi bem simples. O primeiro passo foi determinar qual era o tema que a gente queria. No nosso caso aqui foi Machado de Assis. Então, determinado o tema, a gente identificou algumas perguntas. Antes da gente pensar naquelas perguntas, antes de pensar como é que vai ser o escape room propriamente dito, nós fizemos uma parte de aula offline, né? Uma parte de aula bem presencial. Uma apresentação sobre o movimento literário, sobre o escritor, definimos quais livros seriam lidos, foi feita as leituras dos livros. Feito isso, ao invés de fazer a tradicional prova de teste de leitura, o que foi feito? Um escape room. Cada equipe ou aluno recebeu um QR Code. QR Code no Google é bem simples de fazer. Se a gente vai lá na barra de navegação, por exemplo, dos formulários, a gente consegue gerar um QR Code. Mas você também poderia entregar somente o link para o aluno do acesso para esse formulário Google. Aí, depois que cada aluno recebeu o seu QR Code, e eu vou mostrar para vocês aqui como que foi esse material que o aluno recebeu, ele ficou desse jeitinho aqui, ó. Ele recebeu um formulário chamado Quão Detalhista Você É, ele tinha que responder as perguntas. Conforme ele vai respondendo as perguntas, ele vai avançando no formulário e consegue chegar ao grande prêmio, que no caso desses alunos dessa turma era conseguir abrir uma caixa lacrada com os materiais do próximo movimento literário. Então ele tinha que resolver o escape room, resolver o desafio para fugir do Machado de Assis, pegar a frase que vai receber lá no final, depois que ele responder todas as perguntas corretamente, ele recebe uma frase final, e aí ele desvenda o mistério, né, e pode abrir a caixa do próximo movimento literário. Então eu vou colocar aqui rapidão, só para vocês verem como é que vai esse avanço. Uma coisa que é bem importante quando a gente cria um escape room, nesses online principalmente, é colocar uma coleta de e-mail do aluno, colocar o nome, né, nome dele ou do grupo que vai estar participando ali, a série. Eu coloquei aqui uma turma, né, de qualquer forma, só para a gente ter uma ideia, porque aí fica mais fácil caso você queira verificar esses dados depois. Aqui eu já tinha respondido, então já ficou aqui a resposta. Mas, por exemplo, essa primeira pergunta aqui, eu fiz ela com validação de resposta. Uma pergunta aberta. Se eu tivesse respondido errado, vamos lá, vou deixar a resposta errada aqui, ó. Como ela tinha uma orientação, como é um nome, as iniciais são maiúsculas, e tinha que ficar o nome completo do escritor. Se eu respondesse errado, não conseguiria avançar. Quando eu respondo corretamente, eu consigo avançar. Depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente faça ficar esse certo ou errado. Olha só, você avançou. E aí, aqui também, eu tinha que colocar apenas letras maiúsculas. Olha só, eu deixei como minúsculo aqui para você ver o erro que acontece. Incorreta, por quê? Porque na minha orientação para o meu aluno, eu disse, vai ficar somente letras maiúsculas. Então, vamos alterar isso aqui. Memórias póstumas de Brás. Essas orientações todas é o professor quem coloca. A resposta é a gente que define se vai ser uma resposta mais completa, mais curta. Então é uma forma fácil de trabalhar e de criar esse teste. Para o aluno fica uma visão bem divertida, né? Muito melhor do que uma prova escrita ou um testezinho tradicional.
Aqui era uma frase que tinha a ver com as batatas, que era do Machado de Assis também. Já coloquei ao vencedor das batatas, mas se eu tirasse a vírgula, ó, o aluno recebe dessa forma aqui, sua resposta, tá? Eu que deixei respondido ali pra gente avançar mais rapidão no nosso material. Ao vencedor, as batatas. Se eu não tivesse colocado a vírgula, por exemplo, erro, porque lá no meu gabarito eu deixei com vírgula, tá? Então, ao vencedor, e tem que escrever correto também, senão não vai. E aí, ó, avançando. Agora nós temos as perguntas objetivas. As perguntas objetivas a gente consegue para uma seção de certo ou errado. Então vai aparecer duas imagens sempre. Se eu marcar uma alternativa errada, o aluno vai ver essa imagem aqui. E aí quando ele avança para a próxima, volta para a pergunta e fica nesse loop, até ele conseguir escapar desse desafio. Coloquei a pergunta correta, ele avança na pergunta. Vocês devem estar desesperados enquanto eu estou passando aqui esse material. Mas e aí, a gente vai receber esse material? Eu queria ler com calma, né? Eu sou professora de literatura, eu quero esse material também. Eu não dou aula de literatura, como é que eu posso fazer isso na minha aula? Você pode adaptar com as perguntas que têm a ver com o seu conteúdo, com o seu nicho. Por isso que Escape Room é tão legal. Porque a gente não precisa ter um assunto somente de uma matéria. A gente poderia colocar, inclusive, diversas matérias. Poderia colocar sobre um filme, sobre uma música, enfim, dá para fazer diversos tipos de perguntas, inclusive interdisciplinar. Então, é bem legal. E aqui nós chegamos na última pergunta. E agora o meu aluno recebeu um parabéns, você conseguiu escapar, está livre do Machado de Assis. E aqui é a palavra-chave que eu coloquei para ele, que era Cruz e Souza. Aí o meu aluno volta lá na minha aula e fala, olha, professora, a palavra-chave é Cruz e Souza. E aí eu deixo ele abrir a caixa do material do próximo movimento literário. Então essa foi a forma que eu utilizei na minha aula, mas que a gente poderia utilizar em qualquer outra disciplina, em qualquer outra prática pedagógica, em qualquer outra atividade do dia a dia. Deve estar se perguntando como é que eu criei o Escape Room, né? Como é que eu fiz esse negócio online? Vou mostrar para você também aqui como é que eu fiz. O primeiro passo, como eu disse antes, foi a gente, aqui ó, foi a gente simplesmente abrir um formulário Google e aí pensar, né, qual que é o tema que eu quero trabalhar. Então, o primeiro passo é definir qual que é o tema, qual que é o assunto. Definido o tema, o assunto, os meus objetivos com esse material, com esse desafio, que pode ser longo ou que pode ser bem curtinho, bem rapidinho, a gente começa a colocar as perguntas aqui. Eu gosto sempre de colocar a pergunta de nome, uma pergunta aqui sobre turma, e eu divido o material em sessões, tá? Para a gente dividir em sessões, olha só, vou mostrar aqui, vou lá para o finalzinho, não ficar ali no meio do caminho, a gente clica onde a gente está aqui, ó, e clica aqui, ó, adicionar sessão. Quando eu clico em adicionar sessão, ele cria uma nova, é como se fosse uma nova aba. Você viu que enquanto eu fui passando ali o formulário, ia aparecendo uma nova página, parecia um game mesmo, né? Se eu adicionei uma sessão que eu não quero, eu venho aqui e eu excluo essa sessão. Então é bem simples, tá? Então a gente tem que pensar nas perguntas, são alguns passos, tá? Pensar nas perguntas. Pensei nas perguntas, eu vou criando as sessões. A minha primeira etapa, a minha primeira sessão aqui, ó, sessão 1, já fica marcadinho, é a identificação. Na sessão 2, eu já começo as perguntas. E eu só vou avançar, o marco de aprovado ou reprovado é sempre uma nova sessão. Então, aqui eu tinha uma pergunta aberta, de resposta curta. Aí eu cliquei aqui, ó, em validação da resposta, escolhi expressão regular, coloquei contém e coloquei a resposta do jeitinho que eu queria que meu aluno respondesse, tá? Para colocar essa descrição aqui, ó, eu cliquei em descrição. Aí ele aparece o espaço para eu escrever as orientações para o meu aluno. Poderia ter colocado uma imagem, igual eu coloquei numa outra pergunta mais para frente. E aqui eu vou colocar um tipo, se ele errou. Se ele errou a resposta, é a frase que eu quero que ele veja, ó, texto de erro personalizado. Então é aqui que eu coloco uma frase, caso ele tenha errado a resposta. Aí eu vou adicionar uma nova sessão, que foi o que eu fiz aqui, ó. Tá? Então, cliquei em uma nova sessão e fiz upload de uma imagem. Aqui, ó, ao invés de eu colocar uma pergunta, eu vim no mais e eu adicionei, ó, vou mostrar aqui para vocês como é que eu faço. Eu venho aqui no mais e eu tenho adicionar imagem, ó. Ao invés de eu clicar em pergunta, eu só adicionei uma imagem. E aí ele deixou eu fazer o upload de uma imagem de onde eu queria, que no caso foi esse selo aqui, que eu também vou mostrar como é que eu fiz esse selo, porque foi bem fácil, bem rápido. Já mostro para você. Quando eu montei o material ali, que eu criei todas as sessões, criei as perguntas e respostas, né? A gente tem que dizer se o aluno acertou, se já está correta aquela resposta, para onde que ele vai. Então, aqui. Enquanto ele erra, vai aparecer essa mensagem aqui nas perguntas abertas.
A partir do momento que ele acertou, ó, após a seção 2, que é esta, ele vai para qual seção? Aí eu clico nessa setinha e eu escolho, vai para a seção 3. Após a seção 3, ele vai para onde? Vai para a seção 4. Eu sempre vou escolhendo para qual seção ele vai. Tá, e quando é uma pergunta objetiva, aquelas perguntas que eram de alternativas, como é que a gente faz? Vamos lá, essa é mais fácil ainda. Tô lá na seção 8 já, porque eu fiz várias perguntas antes, né? Então, criei a seção, ele abriu esse cabeçalho para eu escrever o que eu queria. Agora eu venho aqui, coloco a pergunta, coloco múltipla escolha, porque eu queria somente uma resposta correta. E aí eu escolho. Essa alternativa era errada e essa era a minha errada, a do meio era a minha correta. E aqui, ó, eu tenho que clicar nesse botãozinho para ir para a seção com base na resposta, tá? Aí eu consigo selecionar para qual seção que ele vai. Aqui eu já tinha criado uma seção, então. Então, ó, coloquei a pergunta, coloquei a seção 9 de 16. Ah, não, é a errada. E uma de você avançou. Toda vez, depois da pergunta, eu tenho que colocar a de certo e a de errado. Eu não consigo reutilizar de outras perguntas, combinado? Então, eu crio a pergunta, coloco se está certo ou se está errado, essa imagem aqui. Para cada pergunta, então, são 3 seções, né? A seção da pergunta, a seção do errado e a seção do certo. É sempre assim, é um padrão que a gente vai seguir até terminar o desafio. Para as perguntas erradas, eu então coloco ir para a seção que é de pergunta errada e para a pergunta correta, ir para a seção que era do avanço, da pergunta certa. Beleza, mas ele vai vir para a pergunta errada. Como é que ele faz para voltar lá para as perguntas? É aqui, ó. Após a seção 9, que é a seção da pergunta errada, nesse caso aqui, eu cliquei aqui e escolhi a seção que tinha as perguntas, que era a seção 8. Então, o formulário Google deixa bem amarradinho como é que a gente faz cada uma dessas coisas. Fiz tudo isso quando eu terminei para aparecer aquela mensagem que eu coloquei para vocês lá no final. Onde que a gente vem? Em configurações. E aí eu venho aqui, ó, nos padrões, na apresentação do formulário, ó, como que o formulário vai aparecer para o meu aluno, e edito essa mensagem. Ó, normalmente, deixa eu tirar, é isso daqui, ó. Sua resposta foi registrada. Quando você cria um formulário, é essa mensagem padrão que tem. Mas eu criei uma mensagem colocando a palavra-chave para o meu aluno, tá? E aí salvei, já ficou prontinho. Fácil de fazer, né? Agora eu vou te mostrar como é que a gente faz aqueles selos, ó. Esses selos aqui que eu fui colocando no meio do caminho. Olha que fácil. Abri uma apresentação Google e vim aqui, ó. Mexi nas configurações de página, deixei quadradinho para ficar arrumado como eu queria que ficasse lá na minha imagem depois. Inseri as imagens, eu vi aqui, ó, fui inserindo os formatos, as formas que eu queria, seto, texto especial do WordArt, fui pegando os textos daqui e fui montando a minha imagem. Poderia ter colocado GIFs, memes, né? Poderia ter criado de outra forma, aqui outras imagens, de repente até mais, de forma mais ilustrada para o meu aluno. Mas no meu caso aqui eu queria só um certo e um errado, tá? E parecendo com um botãozinho. Terminei de criar minha imagem de certo e errado, eu venho em arquivo, fazer download e salvo ela como imagem. Salvei como imagem, lá no meu formulário, na minha pergunta, eu só vou fazer o upload daquela imagem, ó, que foi o que eu fiz aqui. Fiz o upload, depois editei. Aí você deve estar dizendo, nossa, mas é bastante coisa, né? Como é que a gente faz tudo isso? Como é que a gente produz esse material todo? Agora vem essa parte boa de como colocar tudo isso na prática e tá fácil. Na tela vai ficar um link para você acessar o material da sala de aula híbrida na prática. E você vai ter todo o material que eu falei durante esse vídeo prontinho para você fazer download, para você pegar a sua cópia, fazer as adaptações para o seu conteúdo, inclusive com ideias de como adaptar para outras disciplinas o tal do Escape Room. E tem mais uma coisa, se você está com aquela dúvida de e se a minha conexão não for tão boa, tem uma forma de fazer diferente? Tem, e eu deixei nesse material também as ideias de como adaptar o Escape Room de outras formas que a gente não precisa utilizar 100% a internet. Combinado? Espero que você aproveite um monte de material, que crie diversos escape rooms e que a sua aula seja sensacional. Um grande abraço e até o próximo. Tchau!